Entrou. A graça e a paz, meus irmãos, em Cristo Jesus, estamos aqui mais uma vez e hoje quero desejar a todos os irmãos da Terceira Igreja uma feliz Páscoa, né? Nessa data tão maravilhosa que é quando celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós a Páscoa ultrapassa os limites de Êxodo, capítulo 12. Ali quando nós temos a primeira citação da Páscoa, né? Que foi, nós vamos estar citando durante a mensagem, quando Deus institui a Páscoa. Então, o que a Passeva do hebraico foi para os judeus, para nós hoje é o túmulo vazio. Assim como Deus mandou o seu anjo que passasse, né, por cima das casas, ali em Êxodo 12, e aqueles que tivessem protegido com o umbral da porta com sangue e obedecesse aqueles pré-requisitos, né? Escolher o cordeiro pascal, chamar o vizinho, se a família não pudesse comer todo. Ali nós temos então a instituição da Páscoa. Mas isso para o judeu. Nós temos uma transição, né? Da Páscoa para o verdadeiro cordeiro pascal. Porque aquela Páscoa apontava para a Páscoa maior, ali era uma sombra, como diz Colossenses. A verdadeira Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Bom, então hoje eu queria compartilhar com os irmãos o texto de 1 Coríntios capítulo 15. Porque 1 Coríntios 15 ele vai tratar para nós sobre como é que dentro da história da redenção Paulo vai colocar a Páscoa, a ressurreição. Lembre disso, para nós Páscoa não é apenas um anjo passar por cima das casas. Ali era uma sombra, porque o mais importante não era o anjo passar, porque o anjo era o anjo da morte. E sim o cordeiro pascal que foi morto e o seu sangue no umbral da porta. Então não confundir o anjo passando, que é Passeva, com a questão do cordeiro que foi morto. Era aquele cordeiro pascal que apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o evangelista, vai falar isso, né? Ele está ali às margens do rio, vê Jesus saindo do batismo e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar antes, vamos dar alguns avisos aqui importantes e a gente segue. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa noite de Páscoa. E nós estamos recolhidos em nossas casas, tal qual ali na instituição da primeira Páscoa de Êxodo 12, Pai. E ali a narrativa do versículo 1 segue lá no versículo 27, vai aparecer exclusivamente a palavra Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, versículo 27. Oh Deus, aí nós queremos te louvar pela vida, porque nós entendemos também que esse recolhimento atual, Senhor, também é visando a vida. Usa a tua palavra essa noite, fale com cada um de nós. Permita, Senhor, a bondade do Senhor esteja tão quão presente ou muito mais do que naquela noite do Êxodo 12. Em cada casa eu estou rogando a bênção do Senhor sobre a casa dos irmãos, sobre os familiares dos meus irmãos. Nós oramos agora como família Terceira Igreja, suplicando que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. Fala conosco através da tua palavra. Nós te suplicamos tamanha bênção sem merecer, mas nos méritos de Cristo. Queremos te louvar porque temos a benécia da tecnologia que nos permite, Senhor, mesmo não tendo todos os elementos do culto público, nós temos, meu Pai, esse meio de graça maravilhoso, centralidade do culto, que é a exposição bíblica. Por isso, usa a vossa boa palavra e edifica-nos nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, meus irmãos, e como eu tenho aproveitado as lives, né, eu posso esticar, falar tudo. Então, 1 Coríntios tem pano para manga, né? Então, vou falar muito aqui de 1 Coríntios, aproveitar o tempo que tenho, vai extrapolar aquele tempinho que é na igreja. E eu queria, então, que você ficasse antenado, não desligasse.
diz a nova oratória que passou de 30 minutos a pessoa começa a desconcentrar, né? E diz que o pregador inteligente não deveria passar de 45 minutos porque ele vai falar ao vento, não vai ser captado. Eu queria muito que você segurasse aí a concentração, porque o texto de hoje é maravilhoso, tá bom? Nós vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler especificamente o verso 22, como eu faço lá na igreja, para a gente entrar propriamente no versículo 1, e aí eu pretendo mesmo ir até o 22, não sei se vocês vão me aguentar aí, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus aplique sua palavra no nosso coração. 1 Coríntios, preste atenção, é um livro escrito por Paulo, um homem chamado Clemente de Roma. Ele é da patrística, né? O que é patrística, pastor Bill? São os primeiros 4 séculos da era cristã, depois que Jesus é assunto ao céu, começa a contar do zero, né? A contagem é regressiva de Moisés até Cristo, e Cristo começa a contagem, né, de zero até nós estamos aí em 2022. Então, na patrística, nos 4 primeiros séculos, nós tivemos os pais da igreja, daí a palavra patrística, né? Os primeiros pais da igreja. E um dos pais da igreja, chamado Clemente de Roma, escreveu de próprio punho, né, um livro que não está na Bíblia por não ser considerado canônico, mas está o registro histórico, Clemente de Roma, citando 1 aos Coríntios como uma carta que Paulo escreveu estando na cidade de Éfeso para os irmãos que moravam em Corinto, tá certo? Então, primeira informação do documento que nós vamos meditar essa noite, 1 Coríntios, é um livro escrito por Paulo, Clemente de Roma vai dizer isso, depois todos os pais da igreja concordaram, né, com esse registro, e prego batido, ponta virada, martelo de juiz batido de que quem escreveu 1 Coríntios foi Paulo. Quando, pastor Bill, que Paulo escreve 1 Coríntios? No ano 55 da era cristã. Eu tenho chamado a atenção da igreja para os textos pré-destruição do templo. A destruição do templo vai acontecer no ano 70, e por isso os textos pré-destruição do templo é importante nós fazermos um diferencial entre um e outro, porque geralmente os textos pós-destruição do templo, os autores vão fazer referência à destruição do templo, tá bom? Então, ano 55 da era cristã, autor Paulo, onde Paulo está? Na cidade de Éfeso, e Corinto é uma cidade litorânea, e essa cidade é uma cidade grega, uma das principais, inclusive. Não tão importante como Atenas, né? Porque Atenas é a top da época, anos 55 da era cristã, mas uma cidade portuária muito importante. Pra você ter uma ideia, em Corinto nós tínhamos ali 250 mil habitantes livres, e tinha 400 mil escravos. Ou seja, se os escravos resolvessem fazer uma revolução, tinha mais de um escravo para cada cidadão corintiano, né? E Corinto, por ser uma cidade portuária, uma cidade comercial, uma cidade de comércio até de escravos, essa cidade tinha muita imoralidade, uma cidade que estava enfiada na imoralidade, né? Porque vinham os navios, trazia uma grande população de pessoas, e ali é uma cidade muito enfiada no pecado, sobretudo da prostituição. Daí vem a palavra corintianear, né? Vamos corintianear, mesma coisa dizer vamos nos prostituir. Então esse era o cenário da cidade que nós vamos meditar. Só que nessa cidade Deus resolve salvar vidas, pessoas, usar o apóstolo Paulo. Deus resolve colocar uma igreja. O que é isso? Deus resolve colocar uma igreja. Desculpa aí você, o telefone tocou aqui, tá? Deus resolve colocar uma igreja em Corinto. Servos de Deus, crentes em Cristo Jesus em Corinto. Usa Paulo para o plantio desta igreja. E tendo servos de Deus naquela cidade, né? Sal e luz naquela cidade agora, o que Deus usa Paulo para escrever Coríntios? E Deus quer usar o apóstolo sobre a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição. Essa cidade tinha algumas dúvidas com respeito à ressurreição. Foi daí que a nossa intenção foi trazer esse livro. Por quê?
Porque se nós falássemos e falamos em anos anteriores sobre João, né? Eu sou a ressurreição e a vida, texto maravilhoso de Cristo. Seria uma boa mensagem, mas nós ficaríamos em explicar que Jesus é a ressurreição. E nós entendemos nessa live que é ponto pacífico. Todos nós sabemos que Cristo é a ressurreição, né? No nosso último sermão na igreja sobre Páscoa, nós falamos sobre Cristo superando o chocolate, os ovos, os almoços, os jantares de Páscoa. Então, hoje nós queríamos trabalhar muito a questão de ressuscitados para quê? Né? Porque nós vamos ver na passagem bíblica que nós já fomos ressuscitados com Cristo espiritualmente e o seremos materialmente quando o nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Certo? Então vamos entrar propriamente no texto. Você já tem informações de Coríntios, né? De quem foi o autor, qual o ano, qual a intenção, a dificuldade da cidade, o quanto essa cidade estava enfiada no pecado. Então, a palavra de Deus para aqueles irmãos de Coríntios, é isso que nós vamos meditar, e pegar o princípio e aplicar para a nossa vida. Né? A palavra de Deus é inerrante, infalível, suficiente. Precisa o pastor Bill inventar. O que a gente precisa é pesquisar e extrair do texto, porque lá já tem uma mensagem suficiente, inerrante e infalível para o nosso coração. Né? Então a relevância aqui não é o pastor, a relevância é as escrituras. Tá bom? Então, versículo 1, né, de 1 Coríntios 15, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Paulo está se dirigindo àqueles irmãos, usado pelo Espírito Santo. Paulo está sobre a pena da inspiração, não há erro, não há equívocos, porque nós estamos tratando das Escrituras. Então, irmãos, a primeira coisa que o Espírito Santo traz para nós, através do que Paulo falou com os coríntios naquele momento, foi a ideia de fazer eles lembrar novamente. Preste atenção. Aqui já tem um princípio para nós aplicarmos para a nossa vida, e principalmente em tempos de coronavírus. Que princípio, pastor? O princípio da necessidade que temos diante do estado de queda que nós vivemos pós-queda, nós não estamos num período anti-adâmico, né? Antes de Adão cair, nós estamos num pós-adâmico, então nós estamos num ambiente de queda, estamos cercados de focos da condição decaída, de Brian Campbell, né? Coisas que nos puxam para baixo, que nos afastam de Deus. Então nós precisamos ser relembrado, ser lembrado das coisas de Deus. É para isso que servem os cultos, por isso que nós estamos fazendo uso da live, né? É para isso que serve congregar, para a gente se edificar com a palavra. Cita as escrituras, Atos capítulo 20, versículo 32. Agora encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder de vos edificar. A palavra de Deus, ela tem poder de nos edificar. E aí Paulo já está dizendo aqui, né? No versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos. Olha aí, então eu e você precisamos recorrentemente sermos lembrados com a palavra de Deus. Né? Aqui ele traz a palavra no grego, evangelho, né? No português, evangelho. O que é o evangelho? Bom, nem que eu demore, mas eu preciso passar a palavra de Deus íntegra para você. O que é evangelho? Evangelho é a palavra para nós no português, boa nova. Então, qual foi a grande notícia, a boa nova, né? Você sabe que a palavra evangelho era uma palavra muito comum na época, né? Um vizinho ia visitar o outro e dizia, eu tenho um evangelho para você, quer dizer, eu tenho uma boa nova para você, né? Até no português, às vezes, a gente pergunta, quais as novas? Né? Então, mas a grande novidade para a humanidade foi Deus se encarnar em Cristo Jesus, e por isso a encarnação de Cristo, sua obra redentora, furtou essa palavra para si, né? Que quando nós falamos de evangelho, a gente já remete para a mensagem de Deus em Cristo Jesus. Então isso é evangelho. E Paulo está dizendo no versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos, se lembrem. Paulo está em Éfeso, escrevendo para os irmãos de Corinto. Nós já precisamos pegar esse princípio e aplicar hoje. Em tempos de coronavírus, meu irmão, você não está podendo entrar na igreja, porque há um decreto, e aqui já é importante abrir um parêntese, né? Decreto é o seguinte, não é só que o governador escreveu, olha, as igrejas não podem abrir por causa do coronavírus, não é isso não.
Se nós nos atrevêssemos a abrir a igreja hoje para fazer um culto, passasse lá um fiscal, ele ia tirar uma foto e ia pegar uma assinatura de qualquer um e nós tínhamos que pagar 20 mil reais. Não é? Tem igrejas no DF que acharam que era, não, só eu vou abrir, eu tenho fé, e a SEDUC está lá com algumas igrejas, vão ter que pagar 20 mil reais de multa. Não é? E aí se não paga, nós cairíamos em Romanos 13:1, né? Nós íamos desobedecer às autoridades. E se a gente abre, nós não temos esse caixa para pagar 20 mil reais para o governo porque fez um culto. Então, só abre nesse parênteses. Então, nessa época de coronavírus, nós precisamos ser relembrados, né? Verso 1, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que eu vos anunciei. Anunciar, pregar, proclamar, né? É daí a palavra anunciei que vem a palavra apóstolo. O que é um apóstolo? Aquele que anuncia, aquele que vai anunciando. Aí ele diz, o qual recebeste e que ainda perseverais. O qual recebeste e no qual ainda perseverais, né? Aí, verso 2. Por ele também sois salvos, pelo evangelho vocês são salvos. Né? Aquela ideia de, não, todos os caminhos levam a Deus. Não, irmãos, o cristianismo é exclusivista. Né? Romanos 1,16 diz, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A mesma coisa está aqui no versículo 2, né? O evangelho que eu anunciei, que também salvou vocês, né? Paulo diz assim, ó, por ele quem? Pelo evangelho, também sois salvos. Então a pessoa é salva pela mensagem do evangelho. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Bem? E ele diz assim, se retiverdes, né, de reter, a palavra tal qual como a vou-lo preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Ele diz assim, a não ser que a conversão de vocês não seja verdadeira, mas se vocês se converteram verdadeiramente, eu quero lembrar a vocês a mensagem do evangelho que eu preguei e esse evangelho salvou vocês. Vamos seguir? Vamos andar mais? Aí diz verso 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Essa expressão lembra algum versículo da Bíblia? Pastor sempre cita na Bíblia, né? Vou repetir para você. 1 Coríntios 11:23. Pastor lê em toda ceia, né? Eu vos entreguei o que também recebi. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo partido, deu graça e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei dele todo vós. Você sabe o restante aí, né? Então a mesma coisa ele está dizendo aqui, ó. Antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi. O que ele recebeu? O evangelho, não é? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, não é a grande notícia? Segundo as Escrituras, tudo baseado nas Escrituras. Verso 4, e que foi sepultado, olha agora entrando na Páscoa, e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, tudo segundo as Escrituras. Então Paulo agora começa a entrar no tema da noite, que é a Páscoa, a ressurreição, né? Lembre, nós temos algumas transições na Bíblia, né? De circuncisão para batismo, de sábado para domingo, de Páscoa para Santa Ceia, né? Então nós temos algumas transições e aqui nós estamos, nossa Páscoa não é um anjo passar em cima das nossas casas, não. Porque o símbolo da Páscoa não era o anjo, era o cordeiro pascal. Lembra disso? Era o cordeiro que foi morto para a salvação com o sangue no umbral das casas. Quem é esse cordeiro? João vai dizer para nós. Eis o cordeiro, artigo definido. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos da antiga aliança precisavam no artigo indefinido. Um cordeiro. Cada Páscoa, um cordeiro. Hoje não, nós já temos o cordeiro, né? Artigo definido. Quem é o cordeiro pascal para nós? Jesus Cristo. Amém? Então, a nossa Páscoa é uma nova vida em Cristo. Para os irmãos foi uma nova oportunidade, uma nova vida terrena apenas, no sangue do cordeiro no umbral da porta. Para nós não. Para nós a Páscoa de hoje é uma nova vida em Cristo. Isso é a nossa Páscoa. E não pode confundir as coisas. Essa live é para explicar nesse domingo de Páscoa, né? E nós queremos chegar no ponto ressuscitados para quê? Vamos chegar lá.
Passa para mim aí, vamos lá, vamos para o 5. Verso 5 diz assim, ó. E apareceu a Cefas, ele vai fazer o relato de Cristo agora. Ele diz assim, e apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Pedro, o apóstolo Pedro, né? E apareceu a Cefas, e depois aos 12, está tratando da ressurreição de Cristo. Verso 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, 500 irmãos viram Cristo ressuscitado, dos quais a maioria sobrevive até agora. Aí não vamos fazer anacronismo, né? Até agora não é até 2020. Não é isso. É até agora, no ano 55 que ele estava escrevendo. Né? Ele diz, ó, ele apareceu a Cefas, apareceu a outros discípulos, apareceu a 500 irmãos de uma vez só. Desses 500 irmãos, muitos estão vivos até agora. Mas não anacrone, né? Não anacronize. Anacronizar é pegar uma coisa lá e trazer para o tempo aqui na mesma realidade. É dizer, ó, tá vendo? Paulo diz que ainda tem irmãos vivos hoje, em 2020, que viram Jesus ressuscitar. Não se perca desse jeito, tá bom? Ele diz assim, porém alguns dormem. Dormir aí também não é que botou a cabeça no travesseiro, mas é que morreram. É porque morrer em Cristo e dormir é a mesma coisa. Porque as coisas não se acabaram. Quem morre em Cristo, na verdade, está dormindo, está certo o apóstolo. Tá? O Espírito Santo está corretíssimo, né? Como sempre, usando Paulo aí. Então ele está dizendo que muitas pessoas viram Cristo, 500 irmãos de uma vez, Cefas, outros dos 12, depois todos os 12, né? E esse todos é muito importante, né, irmão? Porque lá na frente, para não dar a entender que nós somos universalistas, que Deus vai salvar todo mundo. Não, a Bíblia fala sobre a porta estreita, a porta larga, fala sobre a maioria vai para a perdição, a minoria para a salvação. Existe o fogo do inferno, que lá o verme não se apaga, né? E o fogo não consome, então a coisa é eterna. A Bíblia fala sobre sofrimento eterno. Então nós não somos universalistas, tá bom? Vamos para frente. Verso 7 diz assim, ó, nós estamos metendo em 1 Coríntios 15, deixa sua Bíblia aberta aí, vamos se alimentando da palavra de Deus. Verso 7, depois foi visto por Tiago, um dos apóstolos, né? Mais tarde por todos os apóstolos. Esse todos os apóstolos é muito importante você entender. Por quê? Porque senão você vai se confundir com o último versículo. O último versículo lá dizia assim, ó. Vou repetir aqui 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você vai pensar que todo mundo vai ser vivificado em Cristo. Então não é isso, tá? Então ele diz assim, ó, depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. Esse todos aí é todos os apóstolos. Verso 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Deixa eu explicar o verso 8, que ele é muito importante. Ele é um versículo normativo, ele não é um versículo descritivo, né? A gente tem que dividir na Bíblia os textos descritivo e normativo. O que é um texto normativo? É que ele está trazendo para nós uma norma. Então, o verso 8 é normativo. Por isso que a igreja presbiteriana hoje não adota a figura do apóstolo. Né? Augusto Nicodemo chega a dizer que apóstolo bom é apóstolo morto. E esse versículo 8, ele é normativo. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou reler para você. Ele diz assim, e afinal, foi visto por 500 irmãos, pelos apóstolos, por Tiago, né? E ele diz assim, por todos os apóstolos, ele diz, e por final foi visto por mim. Né? Ele está dizendo, Paulo está dizendo que ele foi visto, né? Como por um nascido fora de tempo. Por que nascido fora de tempo? Porque quando Paulo vê Cristo, Jesus já tinha sido assunto ao céu. Né? Então, um dos pré-requisitos para ser apóstolo era ter visto Cristo. E Paulo viu Cristo fora de tempo, né? Não foi no mesmo tempo dos demais apóstolos. Então, para a igreja presbiteriana, para ser um apóstolo, a pessoa tinha que ter visto Cristo. A palavra do apóstolo tinha que se tornar canônica. O que é isso? Escritura sagrada. Por exemplo, o Espírito Santo não usou Pedro para escrever a Bíblia, não usou Paulo, não usou João. Então, nós entraríamos em dificuldade de aceitar apóstolos de hoje, porque lá em Apocalipse o cânon fecha, a Bíblia fecha, né? O anjo diz lá para João, sela as palavras desse livro. Então,
O último livro para nós foi escrito no ano 90 da era cristã pelo apóstolo João na ilha de Patmos, o Apocalipse. Fechou a Bíblia ali, a Bíblia está fechada, né? Apesar que muitas religiões pregam um adendo, né? Como os mormons, eles pregam a plenitude do Evangelho, um livro de Joseph Smith, né? Um outro livro. O islamismo prega o Alcorão como a completude da revelação, Maomé teve. Então, para nós não, para nós a Bíblia fecha em Apocalipse, quando o anjo diz, sela as palavras desse livro. Aquele que acrescentar será acrescentado no projeto da sua vida, e aquele que retirar será retirado sua parte na árvore da vida. Por isso que nós não aceitamos a figura do apóstolo atual, porque para ser apóstolo, a Bíblia teria que estar aberta. A Bíblia não poderia estar completa, porque esse apóstolo ia ser usado pelo Espírito Santo de Deus para completar a revelação que Deus começa em Gênesis e fecha em Apocalipse. Espero que você tenha entendido. Então, o versículo 8 é normativo. Ele está dizendo sobre as credenciais de um apóstolo. E Paulo é apóstolo porque, sim, o Espírito Santo o usou para escrever a Bíblia. Inclusive, nós estamos meditando num texto canônico escrito pelo apóstolo Paulo, né? Parece emblemático. 1 Coríntios, Clemente de Roma e os pais da igreja concordaram, foi Paulo que escreveu. E Paulo é apóstolo, e foi o apóstolo que mais escreveu, que mais trabalhou. Ah, pastor, o senhor está dizendo que Paulo trabalhou mais que os outros. Não sou eu, me inclui fora dessa, daqui a pouquinho eu mostro isso. Verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo está se julgando o menor dos apóstolos, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Veja que quando Paulo vai se desqualificar como apóstolo, ele diz, eu não sou digno de ser apóstolo. O que ele lança em rosto, irmãos? A igreja. Olha a importância da igreja. A igreja, a Bíblia diz que ela é o baluarte da verdade, a menina dos olhos de Deus, o lugar do nosso trabalho, de nós desaguar os nossos dons e talentos. É o ambiente de edificação dos santos. É o ambiente de nós nos conformarmos à imagem de Cristo. E eu acho esse versículo 9 muito maravilhoso, porque Paulo, quando ele vai negativar o seu apostolado, ele diz, sabe por que eu não sou digno de ser apóstolo? Porque eu persegui a igreja de Deus. Eu fiz mal à igreja de Deus, né? E aí já uma aplicaçãozinha para nós, aqueles que estão, a igreja está fechada, a igreja está fechada. Ó, que você vai ser provado quando a igreja abrir, né? Porque e aí quando abrir? Você vai ter essa vontade toda de estar presente. Isso aí é verdadeiro, é carnal, é espiritual. Né? A igreja é muito séria, viu, gente? Tanto para criticar, como para elogiar, para tratar dela. A igreja do Senhor tem que ter muito zelo para falar dela. Então, aqueles que estão, mas eu queria congregar, como eu estou com vontade de estar dentro da igreja. Daqui a pouquinho, essa vontade sua vai ser provada, porque o corona vai passar, as coisas vão voltar à normalidade, tem muita coisa para fazer na obra do Senhor. E aí a gente vai ter prova, né? Se você está mesmo com essa vontade toda de estar fazendo a obra de Deus na igreja do Senhor. Amém? Vamos passar? Verso 10. Diz assim, então 9 ficou claro. Paulo, o único momento que ele se desqualifica como apóstolo é na lembrança, lançando em rosto de que ele perseguiu a igreja de Deus. Verso 10. Mas pela graça de Deus, olha como Paulo vai se referir no verso 10, né, irmão? Trazendo a graça à tona. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele está dizendo, mas eu não sou digno de ser apóstolo, perseguir a igreja, mas pela graça de Deus eu sou apóstolo. Né? Eu sou o apóstolo que sou. E na sua graça que me foi concedida, ele está dizendo aí, na sua graça que me foi concedida, não se tornou vã essa graça que ele me concedeu. Por que não se tornou vã? Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Que são eles? Os outros apóstolos. Olha aquilo que eu lhe falei antes. Paulo está dizendo, olha, eu trabalhei mais que os outros apóstolos. Apesar de eu não ter andado com Jesus no ministério terreno, a minha conversão se deu quando ele já estava ressurreto, mas eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Aí, no mesmo momento, ele faz uma ressalva, né? Porque já que ele já abriu dizendo pela graça de Deus, olha o que ele diz. Mas pela graça de Deus eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Aí ele diz assim, ó, não eu, né? Antes trabalhei mais que todavia não eu. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Irmão, é muito importante você meditar nessa palavra. Paulo está dizendo que ele trabalhou, mas não foi ele, foi a graça de Deus com ele.
mas a graça de Deus comigo. Verso 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, quer dizer, ou eu ou os outros apóstolos, assim pregamos e assim crestes. Eu acho bonito o verso 11 porque ele coloca de novo a relevância na palavra. Não é no pregador. Percebe? Não é o cartaz na porta da igreja, hoje terá o pregador tal ou o carro do som, não. Ele está dizendo que a relevância é a mensagem e não o mensageiro. Percebe essa diferença? De novo ele diz, ó, portanto, seja eu ou seja eles, né? Assim pregamos e assim crestes. A palavra, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Mais um nome. Vamos para o 12, está andando. Diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Deixa eu falar aqui a coisa para você entender a mensagem de Paulo aqui, e um argumento que ele usa em várias cartas, né? O que Paulo vai começar a usar aqui, né? Ele veio tratando, e agora a gente vai ficar um bom tempo dentro de Páscoa, dentro de ressurreição. É o que a gente chama de silogismo negativo. Depois você pesquisa na internet. Paulo faz isso nessa carta e em muitas outras cartas. E nós também fazemos uso do silogismo negativo no dia a dia, né? Por exemplo, dá um exemplo rapidinho. Às vezes tem um jogador que perdeu 2 pênaltis. Aí a gente diz assim, mas tu é um bom cobrador de pênalti, hein? Numa partida de futebol, exemplificando. A gente não está querendo elogiar que ele é um bom cobrador de pênalti. É quando a gente usa a negação, um silogismo de negação, né? A gente usa o negativo para mostrar o positivo. A gente faz muito isso, né? Às vezes a pessoa faz a comida e fica salgada. Aí tu diz, rapaz, e a comida que você fez, você não botou um pingo de sal, hein? Não é que ela não botou um pingo de sal, você quer usar o argumento contrário. Paulo faz muito isso nas suas cartas e isso tem um nome, essa linguagem, né? Chama-se silogismo negativo. A partir do versículo 12, Paulo vai trabalhar o silogismo negativo até quase o final dessa perícope. Lembrando a palavra perícope, né? É uma unidade de sentido completo. A gente chamaria na língua portuguesa de um parágrafo, só que é mais que um parágrafo, né? É uma unidade que tem um sentido completo. Então, Paulo, em toda essa perícope, ele vai agora fazer uso do silogismo de negação. Ele vai querer dizer uma coisa com outras palavras contrárias, né? E aí no 12 ele já começa, ele diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Viu? Ele está trabalhando na negação. Ele vai usar 11 vezes a palavra não. Tá? Depois você, por curiosidade, conta aí no texto. Ele vai usar 11 vezes a palavra não. Mas todas elas é para querer dizer sim. Né? Ele vai dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, lá, então vamos entrar aqui. Verso 13. E se não há ressurreição, olha aí mais um não, né? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha aí. Ele diz, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque Cristo estava aqui em carne. Então, se os mortos não ressuscitam, ele não ressuscitou. Mas não é isso que ele está querendo dizer, né? Eu já expliquei para você. Ele vai usar a linguagem do silogismo e negação daqui para frente. Então, ele começa a trabalhar a Páscoa, a ressurreição de Cristo no aspecto negativo. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e vã, né, a nossa pregação. Olha aí, irmãos, ele está dizendo, olha, perceba agora, e essa é a centralidade praticamente da mensagem, tá? Perceba que Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele está sobre a pena da inspiração, ele agora, irmãos, afunila sua mensagem para mostrar que a Páscoa, e eu fiz esse comercial hoje pela manhã no zap da igreja, ele começa a mostrar que a Páscoa, a ressurreição, a nova vida em Cristo, a Páscoa é a principal razão de vida. Olha, irmão, como é que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que toda pregação é vã. Não vai dizer que sou eu não, tá? Leia com cuidado o verso 14. Vou repetir para vocês assim, ó. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã nossa fé. Sem Páscoa, a fé é para que fé? Sem Páscoa, para que pregação? Que adianta a gente sair pregando no sertão ou nos lugarejos do Recanto das Emas pregar? Para quê? Pregar para quê? Sem Páscoa, Paulo está dizendo que tudo esvaira,
tudo perde o sentido, irmãos. Deixa eu falar para você, se todo o plano de Deus fosse verdade, se Cristo encarnou mesmo, se ele fez o que fez aqui na terra, mas se ele não ressuscitou, irmão, já era, acabou tudo, perde-se tudo. Percebe a importância da Páscoa? Como essa não é uma datazinha qualquer. Hoje pela manhã, quando eu acordei, claro, como teólogo que sou, bacharel, eu tenho que ter mais sensibilidade, né? Nos cobra isso. E eu refletindo sobre isso, meu Deus do céu, olha que dia aqui. Né? E claro, irmão, nós estamos sobre o calendário romano. Você sabe que quando Roma foi queimada por Nero, ano de 64, 63, né, nunca fecha, se perdeu o calendário. Esse calendário aí, nós nem sabemos se hoje é domingo mesmo. Né? Não vou entrar nesse mérito agora. Mas foi um dia separado para celebrar. Amém? Eu costumo dizer que se pegasse fogo na sua casa e queimasse todos os documentos e o cartório que você nasceu e dos seus filhos, nem por isso você ia deixar de celebrar o aniversário do seu filho. Amém? Verso 15, irmãos, diz assim: e somos tidos por falsas testemunhas. Ele vai só negando, irmãos. É vã nossa fé, é vã nossa pregação, nosso testemunho é falso. Porque temos asseverado que Deus ressuscitou Jesus, e se os mortos não ressuscitam, então Deus não ressuscitou Jesus. E se Deus não ressuscitou Jesus, nós somos falsas testemunhas. Está vendo? Vã nossa fé, vã nossa pregação, vã nosso testemunho. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, lembra que ele está usando silogismo de negação, sempre não, 11 vezes. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 16. Cristo só ressuscitou se os mortos ressuscitam, porque ele é um dos mortos. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, de novo ele está dizendo, né? Silogismo de negação. É vã nossa fé e ainda permanecemos em nossos pecados. Sem Páscoa, não tem perdão de pecado. Não sou eu que estou dizendo. Verso 17 de 1 Coríntios, capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Nem perdão tem, porque se ele não ressuscitou, ele não tem poder de perdoar. Nós não somos perdoados. Você está entendendo a profundeza do que é Páscoa, irmão? Amém? Para frente. 18, está perto, né? 18. Mais aí 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Nós vamos fechar com Mateus 5, 16, permitindo Deus. Verso 18. E ainda mais, é assim mesmo que está no versículo, tá? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ele está dizendo, olha, nós continuamos em nossos pecados. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Todos lá para trás que morreram em Cristo, pereceram. Porque se ele não ressuscitou, eles também estão ferrados. Percebe, irmão? A importância, a profundeza do que é Páscoa. Páscoa é tudo. Sem a ressurreição de Cristo, sem a verdadeira Páscoa, acaba-se tudo, perde sentido aqui embaixo. Tudo perde sentido. Mas você vai vendo isso aí biblicamente, eu estou só expondo as Escrituras. Você vai ouvindo e meditando, e o Espírito Santo vai falando com você, porque isso aqui é uma pregação, né? Nós lá na primeira live falamos o nosso temor era, a gente está aqui expondo as Escrituras com sinceridade, mas a gente precisa que aí do outro lado tenha reverência. A Escritura Sagrada está sendo exposta. E Charles Spurgeon disse certa vez que quando a Escritura é exposta com fidelidade, é a boca de Deus falando conosco. Amém, meu irmão? Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pesou, hein, irmão? Ele vai pesando. Lembra que Paulo é progressivo, né? Ele vai progredindo na mensagem que ele quer. E agora ficou pesado o versículo 19. Ele diz, olha, se não tem Páscoa, se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Verso 19, está aí na sua Bíblia. Repito, se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas daqui, não tem ressurreição, então nós somos os mais infelizes. Preste atenção, nós como cristãos, de quantas coisas a gente se priva, né? De quantos prazeres da carne a gente se priva. Por quê? Por causa da Páscoa. Porque a nossa esperança é em outro plano, é eterna.
porque nós temos esperança de vida eterna, nós cremos na ressurreição. Se a ressurreição não é verdade, meu irmão, nós somos os mais infelizes dos homens, não é? Perdemos os prazeres aqui e não tem prazer lá. Simples o verso 19. Olha a profundeza do que é Páscoa. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Pegou que ele veio trabalhando o silogismo de negação até o versículo 20. Quando ele chega no 20, aí ele vai firmar os seus argumentos, usado pelo Espírito Santo. Lembra que Paulo está sobre a pena da inspiração. Não tem erro, não tem aqui estratégia humana, não. Aqui é uma mensagem do Espírito Santo de Deus para a sua igreja ser edificada enquanto nós não tivermos o processo do arrebatamento. Isso é a Escritura. Lembra de Romanos capítulo 15, né? Pela consolação das Escrituras. As Escrituras nos consolam. Então, no verso 20, ele vem firmar agora os seus argumentos. Ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Pastor, explica aí o que é primícia dos que dormem. Porque primícia é a ideia de primeiro. Mas só que nós temos a ressurreição daquele jovem que foi jogado na sepultura de Eliseu, lembra? Abriram uma cova, estavam carregando o morto, só que onde eles abriram a cova foi onde os ossos de Eliseu estavam. Aí viu uma guerra, o que eles pensaram? Não dá tempo de sepultar. Jogaram o rapaz. Diz a Bíblia que quando o morto bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Então como é que Cristo é a primícia da ressurreição? Outro texto de ressurreição é o caso da menina, né, de Talita. Talita come, né, menina levanta e come. A menina estava morta, a mãe chorando, a viúva de Naim, você sabe disso. Cristo vem, ora e diz: essa menina não está morta, ela só está dormindo, né? Porque para Cristo, como nós falamos no início, a morte não é, a morte é um sono só. E a menina ressuscita. Lázaro, João capítulo 11, a música famosa, Lázaro vem para fora, né? Remove a pedra. Então, como é que fica o caso de Talita? Como é que fica o caso de Lázaro, do jovem que caiu nos ossos de Eliseu, que ressuscitaram? Então a Bíblia está com erro aqui? Não, irmão, deixa eu explicar para você. Cristo foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. É isso que a Bíblia está dizendo. Por que ele foi o primeiro? Porque ele não vai ser o último. Não é? É simples assim. É aquela mesmo silogismo que a gente usa para provar que Jesus teve outros irmãos, né? Que Maria teve outros filhos. Lucas capítulo 2, a Bíblia diz assim: e ela deu à luz ao seu primogênito filho. Uai, primogênito é primeiro. Se Maria tivesse só Jesus, o texto teria que dizer assim: e ela deu à luz ao seu unigênito filho, porque unigênito é único. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, unigênito é único, primogênito é primeiro. Então, quando Lucas 2 diz que ela deu à luz ao seu primogênito filho, então ela teve o segundogênito e terceirogênito, né? Primogênito primeiro. Então, Maria teve outros filhos, né? Abrindo essa parênteses. Então, aqui também, 1 Coríntios está dizendo para nós que Cristo foi o primeiro a ressuscitar com um corpo de glória, com um corpo incorruptível que vai morar no céu. As outras ressurreições que eu citei aí, os outros ressuscitar, eles foram de carne e depois morreram. Lázaro morreu, a menina lá morreu, né? O jovem da sepultura de Eliseu morreram. Cristo não. Então ele é a primícia dos que dormem, né? Ele é o primeiro a ter o corpo glorificado e ir para o Senhor. Amém? E hoje o seu corpo está à destra de Deus, de onde também intercede por nós. Amém? Verso 21. Visto que a morte veio por um homem, lembra que a gente leu lá em cima? Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Páscoa. Assim como em Adão veio a morte, em Cristo veio a Páscoa. Veio a ressurreição dos mortos, diz o verso 21. Verso 22, que foi com o verso que a gente abriu, né? Diz assim: porque assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. Amém, meu irmão? Agora, preste muita atenção, porque a palavra vivificado quer dizer vida. Vivificar é voltar à vida. Isso é que significa vivificado do versículo 22. Então, vivificado é ter vida.
E o que é a nossa vida? O que é a nossa vida, né? Seria o mesmo que perguntar o que é a nossa luz. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O que é minha luz? Minha luz é minha vida. Vou explicar bem devagarinho. Luz e vida, o que é luz? Vou explicar devagar para ver se entra em sua cabeça. Luz e vida, o que é sua luz, o que é sua vida, é um conjunto de movimentos. Conjunto de movimentos forma a nossa vida, a nossa luz. Então, amado, nessa Páscoa, já estou fechando, preste atenção. Qual a vantagem de você apenas ter sido ressuscitado com Cristo para tirar esse mundo do caos? O que o Recanto das Emas, o que o mundo ganha por você ter sido vivificado? Foi a última expressão aqui do versículo 22. Eu fiz uma ponte com Mateus capítulo 5, versículo 16. Percebe? Você consegue fazer uma reflexão sobre isso? Então, só faz sentido para o coração de Deus ter te vivificado, ter me vivificado, se nós passarmos a ser esse agente que Mateus 5,16 está pedindo. Vou repetir para você para ver se você capta, tá bom? Assim também brilhe a vossa luz, vossa vida, diante dos homens, para que estes homens vejam as vossas boas obras, vejam o reflexo dessa luz e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então deixa eu falar para você nesse domingo de Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa ao coração de Deus em relação a você é se você for um agente dos propósitos de Deus. Pegou? Pegou a visão? Então, é pouco, é ínfimo, se nós pensarmos assim, eu tenho uma nova vida em Cristo. O que isso ajuda o mundo? O que isso ajuda o recanto? O que isso ajuda seus familiares? Se a sua luz, sua vida, sua nova vida em Cristo, se a sua Páscoa não expandir, é pouco. Não faz nem sentido. Eu nem entenderia Deus sair vivificando um monte de gente, Páscoa, né? Dando nova vida a um monte de gente. Para quê? Só para eles terem nova vida? Ué, que Deus pouco inteligente é esse? Não, Deus não pensou assim. Quando Deus acendeu as luzes, deu vida, vivificou, é o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha de Mateus 5. Não se acende uma luz para colocar debaixo da cama. Deus não te deu Páscoa. Você não é objeto da Páscoa de Deus. Para você simplesmente dizer que tem uma nova vida em Cristo. É pouco. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Deus seria pouco inteligente se ele tivesse feito apenas isso. Estou fechando, tá? Você é um ressurreto em Cristo Jesus. Glória a Deus por esse domingo de Páscoa. Sem Páscoa tudo perde sentido. A nossa fé, o nosso trabalho, o nosso esforço aqui embaixo. Foi isso que o texto veio descrevendo para nós. Não tem razão. Nem o zelo, a dedicação que eu tive, se a ressurreição não existir, nada vale a pena. Mas ao mesmo tempo que ele diz, não, mas Cristo ressuscitou. E ele me deu uma nova vida, eu tenho nova vida em Cristo. Essa nova vida, meu irmão, precisa agora trazer resultados para esse mundo. Nós, como igreja, nós somos sal e luz dessa terra. Nós somos a esperança desse mundo. É a igreja. E você é um pedaço da igreja. Você não é a igreja, claro. O pastor tem ensinado isso, né? Esse discurso de eu sou a igreja não é bíblico. Você é parte da igreja. Você é membro da igreja. Quando um membro junta com o outro, forma o corpo. Então você é ressuscitado em Cristo Jesus. Mas você tem que pensar hoje, nesse domingo de Páscoa, o que é que você está fazendo com essa vida em Cristo? Deus te acendeu como luz, te vivificou em Cristo Jesus, te deu nova vida. Mas essa nova vida está desaguando em quê?
Porque se for só para você morar no céu, você dizer que está salvo em Cristo, Deus seria pouco inteligente. Não, irmãos. Nós temos uma caminhada aqui. E nesse tempo de caminhada, nós somos os agentes da ordem. O pecado trouxe a desordem. Essa desordem está desde micro coisas até macro coisas, não é? Desde um filho que está sendo mal criado, um casal que não está se entendendo, uma família que está precisando de uma cesta básica, alguém que está precisando do remédio, uma família que está precisando de um aconselhamento, nem é nada material, mas de uma palavra de Deus. Enquanto nós já fomos ressuscitados em Cristo Jesus, estamos aqui na terra, nós precisamos viver essa ressurreição, nós precisamos viver a Páscoa. Como é que a gente vai fazer? Temos que viver a Páscoa. E viver a Páscoa é ser agentes da ordem. Trazer esse mundo do caos para a ordem. É pela igreja que Deus quer fazer isso. É por você que é membro da igreja, que é parte da igreja, que Deus quer fazer isso. Que Deus fale com você hoje sobre o que é Páscoa. Para que Páscoa? Para que ressuscitar? Que é o tema da noite, né? Ah, pastor, muitos sermões aí vão dizer que eu fui ressuscitado em Cristo. Esse quer ir um degrauzinho a mais. Tá bom. Mas você foi ressuscitado em Cristo para quê? Percebe o tamanho da sua tarefa? O tamanho da responsabilidade nossa como igreja. Enquanto aqui estamos. Amém, meu irmão? Que Deus fale contigo. Que a gente possa ser útil aqui embaixo. Para esse mundo, em nome de Jesus, amém? Recentemente, estou fechando, eu falei sobre, um momento com algumas pessoas, a gente tem visitado, sobre voto de pobreza, né? E não adianta eu fazer um voto de pobreza, mas eu vou precisar comer, e o meu prato de comida veio de onde? Então eu preciso ser útil. A visão puritana é ganhar o máximo possível para ajudar o máximo possível. Amém? Viva a Páscoa. Responda a Páscoa hoje. Para que eu fui ressuscitado? Só para dizer, eu sou salvo, vou morar no céu? É pouco. Para que você foi ressuscitado em Cristo Jesus? Por favor, pense nisso. Viva daqui para frente a sua Páscoa. A sua nova vida, gerando nova vida, espalhando luz, espalhando coisas boas, produzindo coisas boas. Que Deus em Cristo te abençoe. Quero fechar com Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e esses homens glorifiquem a Deus que está nos céus. Quero orar com você. Deus, obrigado por essa live. Deus, por favor, ajude-nos a viver a nossa Páscoa. Quando eu digo viver nossa Páscoa, não é ficar dando pulinhos em casa de alegria. Mas é, Senhor, ser útil no teu reino. Ser útil para outras pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus. Os servos do Senhor que o Senhor concedeu dons e bens, biblicamente. Meu Deus, eles deixaram um legado, um rastro de boas coisas feitas. Então, meu Deus, age em nós que falamos tanto que sabemos o que é a verdadeira Páscoa, sabemos e o que estamos fazendo com ela. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus, fazer com que essa nova vida em Cristo desague em outro, salvando, ajudando, cooperando. Eu oro, Senhor, pela tua igreja em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos, a consolação, o poder, a orientação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo os abençoe.